Olá amigos, bom dia, terça, 22 de março, áudio 176, verso para memorizar. Seja constante o amor fraternal, Hebreus 13, verso 1. Título da lição de hoje, lembre-se dos seus líderes. Começamos com a questão número 3, leia Hebreus capítulo 13, versos 7 ao 17. Qual deve ser o nosso relacionamento com os nossos líderes? Hebreus 13, do 7 ao 17, contém a exortação de respeitar e obedecer aos líderes da congregação. Começa com um convite para lembrar-se dos líderes do passado que falaram a palavra de Deus a eles e termina com um chamado para obedecer aos líderes no presente, em Hebreus 13, 17. Os líderes do passado provavelmente sejam aqueles que primeiro pregaram a palavra e fundaram a congregação. Lembrem-se deles não se refere simplesmente a um exercício mental, nem a alguma homenagem. Paulo explica que devem considerar o resultado de sua conduta e imitar sua fé. Para Paulo, o maior ato de lembrança e louvor é a imitação. Dessa forma, acrescentou os líderes fundadores da congregação a lista de heróis fiéis que os crentes devem considerar cuidadosamente. Essa lista inclui os heróis da fé de Hebreus 11 e Jesus, o exemplo consumado de fé em Hebreus capítulo 12. O autor ainda observa que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13, 8. Ele está em forte contraste com os falsos mestres que mudam com o tempo e cujas doutrinas se tornam diferentes e estranhas. Hebreus 13, 9. O convite para se lembrar dos líderes é reafirmado em termos mais vigorosos no final da sessão. Os crentes são exortados a obedecer os líderes, pois eles cuidam das pessoas. Os líderes são descritos como pastores responsáveis pelo bem-estar espiritual da congregação, seu rebanho, que prestarão contas a Deus por isso. Veja também 1 Pedro capítulo 5, do 1 ao 4, 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 e 15. Certamente também a ideia deve ser aplicada a todos os nossos líderes da igreja, bem como a todos os níveis de administração da igreja hoje. O contexto sugere que esses líderes são subpastores que servem sob a liderança de Jesus, o grande pastor das ovelhas, Hebreus 13, 20. A combinação de cuidado e fidelidade dos líderes e a observância ou confiança dos membros resultará em alegria. Isso pode significar que os líderes são capazes de servir a congregação com alegria ou que prestarão contas da congregação a Deus com alegria e não com pesar. Pergunta de rodapé: o que você pode fazer para fortalecer ou melhorar o relacionamento líder-membro em sua congregação, bem como líderes em todo o mundo? Amado Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse novo dia, obrigado pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos em Cristo e pelos nossos familiares. Pai, certamente, Senhor, como o apóstolo Paulo mesmo cita, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso deve falar mais forte, mais alto em nós do que a nossa própria voz. A nossa conduta, a nossa maneira de viver, o nosso proceder tem que ser a maior pregação para os nossos irmãos. Senhor, nos ensina a servir, Senhor, assim como Jesus nos serviu. A Tua palavra diz que o maior deve servir o menor. Que nós possamos entender essa Tua palavra, Senhor, na íntegra, Pai, e saber que nós precisamos servir os nossos irmãos, que nós precisamos servir o nosso próximo, nos doarmos, Senhor, todos os dias, Pai. Vem com a sua graça sobre as nossas vidas, com o teu entendimento sobre as nossas vidas, Senhor, para que possamos fazer tudo aquilo que vem à nossa mão com zelo, Pai, para a tua honra e para a tua glória. No nome santo de Jesus. Amém. Abraço, meus amigos.